Boa noite. Começando mais uma transmissão aqui nesse canal que é feito para falar sobre a técnica Alexander. Eu sou o Márcio Araújo. Semanalmente eu venho fazendo umas falas, uns bate-papos aqui sobre a técnica. E hoje eu quero falar sobre postura. Algumas pessoas comentaram comigo que alguns vídeos que eu tenho feito estão ajudando na postura delas, né? E é engraçado porque a técnica Alexander a gente nega até o final, até a morte, que a técnica Alexander seja para a postura. Se alguém pergunta para a gente, a técnica Alexander é boa para a postura? A gente fala, olha, não é sobre a postura esse trabalho, mas você pode ter muitos benefícios na sua postura se você estiver aprendendo a técnica Alexander. É meio dúbio, né? Mas eu gostaria de entrar um pouco mais nesse assunto e ver o que pode ser construído, né? Nessa palavra postura. Então, para começar, eu vou ler aqui, estou com um dicionário aqui na minha frente, e eu vou ler a definição da palavra. E é interessante porque tem bastante coisa sobre postura, mas quando você procura, o dicionário ele acaba te remetendo para atitude. Interessante, né? Então, alguns significados. Modo de posicionar o corpo, porte, posição, postura. 2. Modo de comportar-se em determinadas situações ou conjunturas em relações a pessoas, objetos, etc. Comportamento, conduta, posicionamento. Essa é a definição em português. Mas existe também em inglês. É interessante colocar, porque em inglês tem uma palavra mais interessante para postura. Eu vou ter, e que chama pose. Pose. Então, e eu vou ler em inglês aqui e vou traduzir mais ou menos. Então, pose, que é uma palavra também usada para postura em inglês, tem uma aproximação que é assim, graça, porte. É mais interessante, né? Esse aspecto de porte, de graça. Então, vamos pensar o seguinte. A postura pode estar tanto relacionada com essa forma externa, né? Esse jeito que a gente se apresenta, mas também pode estar relacionado ao nosso comportamento, à nossa atitude. Mas vamos ficar um pouquinho ainda no corporal, né? O que é que as pessoas entendem por postura? O que eu percebo é que a postura, no entendimento geral, está relacionado à rigidez, a uma maneira certinha de estar, é uma maneira fixa e rígida, mas que aparece correta, é estar correto. Então, é você estar rígido, é você estar sentado na cadeira e estar enrijecido. Nossa, que boa postura ele tem, né? Olha só. Mas a postura conseguida através da rigidez e do controle, ela custa muito caro. Custa caro e a gente não consegue sustentar, porque você está no colapso. E lembra que é legal ter uma boa postura e você vem para a boa postura, peito estufado, né? Só que isso cansa. A gente se distrai e em alguns segundos a gente já está colapsando, porque pela força não dá. Então,
E a gente tem algumas ideias, né, também, e traumas, coisas na cabeça, quando você tá lá, criança, e alguém te fala, olha essa postura, menino, corrige essa postura, e você tá assim, você faz assim. E aí, a sua postura também já fica relacionada a um susto, né, que você tem que se endireitar rapidamente para cuidar da postura, porque você chamaram a sua atenção, então fica essa coisa de colapso, postura, colapso, postura. Pois bem, esse é um dos aspectos. A outra coisa é que, quando a gente era criancinha, sei lá, antes de ir para a escola, e que a gente era livre, corria, se movimentava, e caía, e levantava, e não tinha problema de postura. E também, para os dias atuais, agora está mais complicado, né? Porque tem celular, tem tablet, e os pais logo cedo, para as crianças muito novas, já estão dando esses dispositivos, então a possibilidade do colapso já está antes. Mas vamos considerar essa história da escola, né? Que você está lá no auge da sua energia e curiosidade com o mundo, e você tem que sentar numa cadeira com uma carteira aqui em frente e passar várias horas lá vendo coisas desinteressantes, quando você gostaria de estar correndo na natureza, brincando, se divertindo. Então, aos poucos, a gente vai perdendo a nossa conexão com a nossa inteireza, vai se desinteressando, vai escorregando e vai colapsando. Então, eu acredito que uma das primeiras razões da gente perder a nossa postura, o nosso porte, a nossa graça, é o desinteresse. O desinteresse por aquilo que a gente está sendo obrigado a aprender. Estou obrigando a gente a estudar uma coisa muito desinteressante, e aí a gente perde o interesse e dá uma fugida, escapa, abandona o corpo e vai para algum outro lugar mais interessante, mas o corpo ficou abandonado. A gente se desconectou. Então, isso é uma das hipóteses para esse momento onde a gente perde essa conexão, e aí toda essa musculatura de porte, de graça, de estar para cima, de estar fluindo em movimento, toda essa musculatura, ela se atrofia, ou sentido figurado e sentido real. Ela deixa de ser usada, e no lugar dela a gente coloca a musculatura do nosso ego, a musculatura do controle. Então, a gente cria uma postura através da força, né? Ou isso para pessoas que têm tendências poderosas, né? De criar. E para outras pessoas que não vão estar nem conscientes com isso, nem atentas a isso, elas só vão encolher mesmo e viver num estado de achatamento e de colapso. E quando precisa, é um esforço tremendo para ter uma boa postura. Pois bem, outra coisa, que conforma os nossos corpos. Então, eu comecei com a escola, já é um lugar de conformação dos corpos, mas tem o mobiliário, as cadeiras, os sofás, os carros, tudo que convida a gente para o colapso. Pensando que o ser humano não foi, né, desenhado os isquios, os glúteos, a bunda, né, não foi feita para sentar numa cadeira. A cadeira apareceu depois. E aí existem várias questões, né, de
Então, vamos fazer a melhor cadeira para que isso não aconteça, né? Tanto desenvolvimento para encontrar o melhor mobiliário, mas isso não vai acontecer porque cada pessoa é diferente, né? Então, o mais interessante seria se a gente aprender a se usar em relação aos mobiliários, né? E aí não tem problema, pode ser uma cadeira alta, baixa, um sofá, qualquer coisa. A gente sabe se usar em relação às coisas, às invenções. A outra coisa que conforma também a nossa postura, os nossos corpos, é a cidade, é a arquitetura, é o tipo de casa construída, é o tipo de rua construída, é a maneira que nos permitem mover por aí, né? E como isso determina certos corpos, determina os corpos. Então, o mundo civilizado, ele vai condicionando todo mundo a essas posturas. E aí tem várias particularidades. Uma pessoa que é muito alta, ela entra nos espaços e tem que se encolher. E ela vai se acostumando a se encolher porque os espaços, eles não são feitos para as individualidades, né? Eles são feitos para mediocridade, para um padrão médio. Então, se você é muito alto, você tem que se encolher. Se você é muito baixo, você tem que sair um pouco de você para encontrar e acessar certas coisas. Então, se a gente não aprende a se usar em relação a tudo isso, a nossa postura também fica condicionada a tudo isso. Por isso, a necessidade de ter consciência sobre os nossos corpos, sobre como a gente ocupa os espaços e qual é a nossa relação com os espaços. Aí a gente pode começar a pensar no que seria uma boa postura ou uma boa atitude. Então, uma definição que eu gosto muito sobre postura. Postura é aquela posição que melhor se adequa a determinado momento. Sendo assim, cada momento pede uma postura, cada situação pede uma postura. É o movimento, não tem fixação. É movimento sempre. E hoje eu falei sobre isso de manhã no vídeo, no Instagram, sobre essa fixação, né? Como é possível a gente se fixar tanto, sendo que há tanto movimento e tanta variação de solicitações e de histórias, né? Como a gente consegue construir um corpo que se fixa em uma postura. Olha, que interessante. Como a gente consegue construir esse corpo que se fixa em uma única postura. E essa postura, ela é repetida diariamente, semanalmente, mensalmente, durante os anos e durante uma vida. A gente consegue fazer isso. Por distração, inconsciência, mas a gente consegue. Eu tenho mais uma definição que eu quero trazer para vocês. E essa é de um livro que eu gosto muito, que me acompanha já há alguns anos, Coração Muscular do Caráter, mas não é do Reich, é o Dr. José Ângelo Galharça, que escreveu esse livro e é muito bom. E ele fala assim, ó, a postura é a base real, muscular e concreta de todas as realidades. O que eu entendo disso? É que essa organização que a gente chama de postura, essa organização física e corporal que a gente chama de postura, ela determina
a realidade que a gente acessa. Vou repetir. Eu vou repetir para você, Mariana. A postura que a gente adota e que a gente vive, ela determina a realidade que a gente acessa. Ou seja, se a gente mudar a postura, o mundo que vai se apresentar vai ser outro. É incrível, né? Mudou a postura, mudou o mundo. Mudou a organização corporal, mudou o mundo. Então, outra coisa com relação à postura, a gente se identifica com a nossa postura. A gente se identifica com esse corpo. A gente levou muito tempo construindo esse corpo. E a gente se identifica e se confunde com esse estado corporal, com essa fixação que a gente criou. Então, quando a gente começa a trabalhar corporalmente, é difícil mudar, porque a gente não quer abrir mão dessa pessoa que a gente se acostumou a ser, dessa identificação. E abrir mão disso é quase a morte. Estão percebendo tudo que engloba postura? Então, como seria possível resolver a questão da postura simplesmente com exercícios físicos rígidos, que não envolvessem uma mudança de pensamento, uma mudança de percepção? Porque a postura, ela envolve o que a gente é, ela envolve a maneira como a gente se apresenta para o mundo, a maneira como a gente vive o mundo. Então, mudar isso é mudar o mundo todo, é mudar as nossas relações, é mudar a vida. E às vezes a gente se sente aprisionado em uma postura que causa dor, causa tristeza, causa infelicidade, e a gente não sabe como sair dessa postura, que é uma fixação mental e física. Todo mundo, em algum lugar, tem essa história com a postura, sabe que a postura não está legal e tenta corrigir a postura e se policiar, né? Vigiar a postura para ver. Mas isso, como eu falei no começo, custa caro vigiar a postura, se policiar. É uma energia do ego muito grande e falsa, porque ela está sendo conseguida através de muito esforço mental e físico para se manter num lugar onde não é real. E qual seria, então, a maneira de conquistar uma outra postura para si, que trouxesse mudanças mentais e físicas? Qual seria o caminho, né? Como faz isso? Primeiro, tomar consciência de onde a gente está. Se a gente não tomar consciência de onde a gente está, não tem para onde ir. Então, tem que ter esse despertar, esse olhar. E quando a gente está fixo, dificilmente esse despertar vai sair de dentro para fora. O ser humano precisa de estímulos externos. Porque quando a gente está dentro de um círculo vicioso, a gente não consegue pensar fora disso. Então, a ajuda externa, ela vem só para te lembrar, que é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou te lembrando essas coisas. Coisas que você sabe ou esqueceu, coisas que o seu corpo sabe e esqueceu.
É isso que eu estou fazendo. De fora, eu estou te dando esse recado, te trazendo tô te trazendo essa mensagem de lembrar que essas coisas existem. Um dia me lembraram sobre isso também. Então, por isso que eu estou aqui agora também tentando lembrar o maior número de pessoas possíveis sobre essas coisas que a maioria das pessoas estão inconscientes. Mas tudo bem, vamos voltar à nossa questão da postura, né? Então, se a gente estão lembrando, já lembraram, a gente está tendo noção da onde a gente está, a gente começa a poder dar pequenos passos. E também eu falava sobre isso hoje, que é poder se atualizar, né? Você se questionar o entorno, questionar como você está e se atualizar. Se atualizar é um pouco sair do passado, sair do futuro e estar um pouco no presente. Um pouco ou completamente no presente seria o desejável, né? Estar online. Esse seria o desejável. Puro acontecimento. Esse é um desejo que eu tenho também, de estar online, assim, e esse corpo só se renovando e não se fixando. Mas isso é uma busca pessoal. Eu busco isso. E não como uma ilusão, porque eu busco e vivo diariamente em alguns momentos, em outros momentos eu perco isso, mas eu vivo também. Então isso já está acontecendo. Não é uma busca de uma coisa inalcançável, né? Eu experimento isso diariamente, perco isso diariamente, recupero isso diariamente. Mas eu estou ligado nisso, eu estou atento nisso, porque eu quero isso. Bom, a gente teve um estímulo externo que deu esse primeiro despertar de consciência, e aí a gente precisa começar a se trabalhar, a buscar, seja sozinho, aproveitando de um pensamento como esse que eu estou oferecendo para você, ou buscar pessoas que já estão trilhando esse caminho da atualização. Então, a gente, a partir daí, vai rumo a construir outros corpos, né? Vamos considerar que a gente foi educado de uma forma e a gente vai para uma reeducação, que agora a gente está escolhendo como fazê-la, como fazê-la acontecer. Então, existem diversas técnicas e maneiras de reeducação corporal. A que eu me conectei mais, e é dela que eu falo, é a técnica Alexander. Por quê? Porque é através de um trabalho simples, que não envolve puxão, que não envolve coisas complexas e complicadas, através da percepção do equilíbrio, das forças atuantes, da força da gravidade, das articulações, de uma percepção da sua cabeça, de onde está a sua cabeça em relação à sua coluna e o restante do seu corpo, através da construção de uma percepção de onde você está em relação ao espaço, reconstruindo esse equilíbrio interno. Aí é possível uma mudança mais sutil e com duração. Ontem eu falei para uns alunos assim, saiu essa frase, né? Mais clareza na direção e menos empurrão. Boa, né? Então, a técnica Alexander é um caminho sutil, mas com uma direção. E aí a gente começa a tomar consciência dos nossos corpos em relação ao todo e ao espaço. A gente começa a ter consciência de como a gente está se usando e como está a nossa relação com a força da gravidade, se essa força está achatando a gente
ou a gente está usando essa força para expandir e para abrir, a gente vai tomando esse tipo de consciência com esse trabalho. É um trabalho simples de perceber do seu comportamento enquanto você se move. E a gente faz isso sentando e levantando de uma cadeira. Por isso que eu tenho essa cadeira no fundo, porque a gente trabalha com a cadeira e com a mesa. E esse é um trabalho de investigação, de perceber como você se usa. Perceber como você se usa quando você está fazendo qualquer coisa. Por quê? Porque isso está determinando o seu corpo, está determinando a sua postura. Então, a gente constrói isso que a gente chama de postura desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, não dá para corrigir a postura. A gente tem que reativar outro tipo de musculatura que está mais relacionada a músculos involuntários. Não são músculos que a gente controla com a cabeça. A gente controla isso aqui, né? Controla essa musculatura, que é uma musculatura usada para força. E tem uma outra musculatura do reflexo, musculatura postural, que ela só precisa ser ativada. E aí ela começa a se relacionar novamente com a força da gravidade e construindo esse pensamento muito claro na técnica Alexander, que é ir para cima. Eu desejo que a minha cabeça esteja caindo sobre a minha primeira vértebra, para que a minha coluna possa se alongar e as minhas costas se alargar, e para que eu possa ir para cima. Topo da cabeça em oposição à sola dos pés. E aí eu ativo essa musculatura da postura, musculatura postural, que não é controlada conscientemente, mas ela pode ser ativada se conscientemente a gente parar de atrapalhar. Na verdade, a reeducação corporal é uma reeducação mental. A reeducação corporal é uma reeducação mental. A gente se reeduca para parar de interferir nos processos orgânicos, naturais do corpo. A gente se reeduca para falar assim, opa, isso que eu estou fazendo não precisa ser feito. Então, eu paro de fazer. Aí a respiração acontece, a cabeça vai para cima da primeira vértebra e as coisas acontecem, desde que eu pare de atrapalhar. Então, uma das coisas que a gente aprende com a técnica Alexander é parar de fazer, parar de interferir. A gente coloca a mente a serviço do corpo, e não a mente para controlar o corpo. Interessante, né? A gente tem vários atributos. Nesse trabalho, a gente fala que é uma reeducação psicofísica, porque é psicológico e físico ao mesmo tempo. Então, não é o atributo mental controlando o atributo corporal e nem vice-versa. É cooperação. Usando o atributo mental conscientemente para ele parar de atrapalhar nos processos corporais, parar de interferir. Então, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Vou deixar a nossa conversa por aqui. Parece que eu estou interrompendo bruscamente, né? Mas não é. Foi bem abrangente e eu queria que houvesse uma reflexão sobre tudo isso. Então, só vamos
resgatar alguns aspectos sobre isso que a gente chama de postura. Então, a postura, ela não é só... Ela é um jeito físico, corporal, bem definido, mas ela é uma atitude, ela é um comportamento. E a postura, ela é a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o fora, a nossa relação com as pessoas. E o mundo que se apresenta para a gente, ele está diretamente relacionado com a postura que a gente tem. Porque essa conformação que a gente chama de postura, ela também determina a realidade que se apresenta, a realidade que a gente enxerga. Então, esse é um aspecto para a gente refletir, e que não dá simplesmente para corrigir a postura de uma forma ditatorial, né? Fica direito. Como é que é? Barriga para dentro, peito para fora. Postura militar, né? Não, porque não dá para sustentar isso por muito tempo. Então, tem algumas provocações nesse papo, né? Coisas para refletir, para a gente tomar posse desse processo, tomar a dianteira e começar a resolver as coisas conscientemente. Então, eu vou ler novamente, para fechar, o que o Dr. Gaiarsa fala, né, sobre a postura. A postura é a base real, muscular e concreta de todas as realidades. Então, vou ficando por aqui. Obrigado para quem ficou acompanhando esse bate-papo. Qualquer coisa, escreve, coloca suas dúvidas, que eu vou ter a maior alegria de responder e participar desse processo de transformação. Lembrando, esses bate-papos sobre a técnica Alexander acontecem toda quarta-feira, às 9h30 da noite. Eu sou o Márcio Araújo e obrigado. Boa noite.